A Ucrânia abriu tantos buracos nas defesas russas que deveríamos começar a chamá-las de queijo suíço. E agora, 0,099 segundos a Ucrânia está devorando esse queijo no café da manhã. Pelo menos, seus drones estão. Cada buraco nas defesas aéreas da Rússia 0 para 1515 segundos é uma catástrofe para Putin, que observa seu país falhar completamente em impedir que os drones de ataque de médio e longo alcance da Ucrânia 0 para 2121 segundos causem danos. A Ucrânia agora é a rainha dos céus. Com 0 para 2727 segundos cada buraco aberto, os problemas de defesa aérea da Rússia só pioram. E só em 2026 0 para 3.333 segundos já provou o quão ruins as defesas da Rússia realmente são para deter as armas mais perigosas da Ucrânia. 0 para 3.939 segundos porque as defesas aéreas da Rússia estão sendo destruídas pelas mesmas armas que deveriam impedir. 0 para 4.444 segundos M29 de junho, as Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, USF, na sigla em inglês, divulgaram algumas estatísticas chocantes. 0 para 5.252 segundos desde o início de 2026, somente a USF conseguiu atingir 194 elementos dos sistemas integrados de defesa aérea da Rússia. 0 para 5.959 segundos, elementos, é um termo bastante vago, mas podemos presumir que abrange tudo, desde os próprios sistemas de defesa aérea, como os S-300 e Pantsir, até os radares que fornecem a esses sistemas as informações necessárias para atingir corretamente as ameaças recebidas. 091 minuto e 9 segundos. O que isso representa é uma média mensal de destruição de defesas aéreas de um pouco mais de 32, o que significa que a Ucrânia está destruindo pelo menos uma unidade de defesa aérea russa a cada dia. Isso é terrível para a Rússia. Mostra que os drones que já vêm devastando as forças de Putin estão se tornando cada vez mais eficazes contra os sistemas de defesa aérea que deveriam estar abatendo esses drones. Os números apenas de junho já são ruins o suficiente e comprovam que não estamos muito longe da média. As Forças Armadas do ZEUA conseguiram destruir 31 alvos de defesa aérea russos somente em junho, o que significa um avanço mais profundo na retaguarda russa com ramificações enormes, não apenas para a própria Rússia, mas para todo o território que os fantoches de Putin ocuparam na Ucrânia. E, como um prego final no caixão do mito da defesa aérea russa, a USF revelou que seu total de 2,012 minutos e 1 segundo de sistemas de defesa aérea russos destruídos desde sua formação em 11 de junho de 2025 agora é de 2,072 minutos e 7 segundos, ou seja, 276. Esse é um número interessante. Se subtrairmos os 194 destruídos durante os primeiros 6 meses de 2 para 142 minutos e 14 segundos de 2026 do total de 276, isso nos dá 82 elementos de defesa aérea destruídos durante o segundo 2 para 202 minutos e 20 segundos de 2025. Dissemos a vocês que a Ucrânia tem intensificado sua campanha de defesa aérea, e esta é a prova. O número de elementos de defesa aérea que as Forças Armadas do ZEUA destruíram durante os primeiros 6 meses de 2026 é quase 2,4 vezes maior do que o número destruído durante os últimos 6 meses de 2025. Ah, e mais uma coisa. Esses são apenas os números das Forças Armadas do ZEUA. Haverá outras unidades ucranianas que estão visando as defesas aéreas da Rússia, então mesmo os números absurdamente altos que as Forças Armadas do ZEUA compartilharam não cobrem todos os problemas de defesa aérea de Putin. 4,024 minutos e 2 segundos, dezenas de quilômetros atrás da linha de frente. Este é um cenário de pesadelo para a Rússia.
O que estamos vendo aqui é o colapso de uma rede de defesa aérea que deveria ser impenetrável, e até mesmo 4 para 114 minutos e 11 segundos, a Rússia sabe disso. Toda a nação está sentindo os efeitos da falha de suas defesas aéreas. 89 regiões diferentes em todo o país e nos territórios ocupados estão sendo impactadas 4 para 224 minutos e 22 segundos pela escassez de combustível, que está sendo causada por uma combinação dos ataques incessantes da Ucrânia contra refinarias russas que deveriam ser protegidas por sistemas de defesa aérea e seus ataques 4 para 314 minutos e 31 segundos a caminhões-tanque que a guerra eletrônica e os radares localizados não conseguem mais proteger. Obtemos a indicação mais clara da brilhante estratégia da Ucrânia em seu ataque à refinaria de petróleo de Slaviansk, que a Ucrânia atingiu em 28 de junho e que já estava em chamas há 2 dias quando a RBC Ucrânia noticiou o ataque em 29 de junho. Essa refinaria, que fica a cerca de 300 quilômetros da fronteira da Ucrânia e tem capacidade para 5,2 milhões de toneladas, representa cerca de 9% do refino de petróleo no Distrito Federal do Sul da Rússia. A Ucrânia continua atacando essa refinaria. Houve um ataque em 27 de abril. O mesmo aconteceu em 19 de maio. E agora, a Ucrânia a atacou novamente em 28 de junho. Isso está se tornando uma tradição mensal para a Ucrânia, o massacre do petróleo de Slaviansk. E a Rússia não pode fazer nada a respeito porque o perímetro da refinaria é tão grande que não é possível instalar sistemas de defesa aérea suficientes para lidar com os enxames de drones ucranianos vindos de diferentes direções. Esse é um microcosmo de um problema que a Rússia enfrenta agora em todo o mundo. É grande demais para se defender sozinha, e a Ucrânia está sobrecarregando as defesas que a Rússia possui cada vez mais quando os EUA destroem outro elemento de defesa aérea. A Rússia está aprendendo a dura lição que muitos de seus aliados vêm aprendendo nos últimos meses: as defesas aéreas russas simplesmente não são boas o suficiente. Lembre-se do final de fevereiro e início de março. Você pode se lembrar desse período como a época em que os EUA lançaram a Operação Epic Fire contra o Irã. Durante anos, o Irã vinha construindo uma rede de defesa aérea composta principalmente de sistemas de defesa aérea russos ou cópias próprias desses sistemas e defesas aéreas compradas da China. E o que essa enorme rede de defesas iranianas conseguiu? Absolutamente nada diante da enorme barragem de mísseis e bombas que os EUA e Israel lançaram durante a fase inicial da Operação Epic Fire. Como a Army Technology apontou na época, os EUA e Israel obtiveram superioridade aérea quase imediata sobre o Irã. No início de abril, o Comando Central dos EUA afirmava que cerca de 80% de toda a rede de defesa aérea do Irã havia sido destruída. Tudo o que restou ao país foram lançadores móveis, já que seus S-300 russos 6 para 336 minutos, 33 segundos e outras defesas foram tornados inúteis e depois destruídos. Vimos algo semelhante, embora em uma escala muito menor, 6 para 386 minutos, 38 segundos, na Venezuela. Quando os EUA capturaram Nicolás Maduro, fizeram isso com a proteção 6 para 446 minutos, 44 segundos das defesas aéreas russas S-300 e Buk M2. Este não é um problema exclusivo da Rússia. Embora seus sistemas de defesa aérea possam parecer insignificantes em comparação com os modernos sistemas ocidentais, tecnologicamente falando, tanto os sistemas russos quanto os ocidentais são projetados para combater aeronaves e mísseis, que são maiores, mais rápidos e voam muito mais alto do que os drones que a Ucrânia lança. Um drone pode permanecer abaixo da linha de visão de um sistema de radar terrestre até que esteja tão perto que possa lançar sua carga útil contra esse radar ou seu sistema associado antes mesmo que um míssil possa ser disparado. E vamos falar sobre esses mísseis de defesa aérea por um momento. Eles são caros.
Drones não são. Portanto, mesmo que um sistema de defesa aérea russo consiga rastrear um drone, alguns cálculos precisam ser feitos. Vale a pena gastar um míssil que pode custar centenas de milhares, talvez até milhões de dólares, para destruir um drone que custa uma fração desse valor? 8h28 da manhã minutos e 28 segundos. A resposta seria sim, se a Ucrânia enviasse apenas drones ocasionalmente. Mas quando há enxames de dezenas ou centenas, o cálculo no campo de batalha não fecha. 8h38 da manhã minutos e 38 segundos. É simplesmente muito caro para a Rússia usar sua rede de defesa aérea para deter os drones da Ucrânia. Não que isso importe muito quando esses sistemas estão sendo destruídos onde estão. 8h48 da manhã minutos e 48 segundos. Então, a Ucrânia transformou as defesas aéreas da Rússia em queijo suíço. Essas defesas entraram em colapso e a Ucrânia agora domina os céus em grandes porções dos territórios ocupados, além de ser capaz de atingir alvos na Rússia repetidamente. 8h59 da manhã minutos e 59 segundos. Mas o que tudo isso significa para a Rússia? E por que a Rússia não pode fazer nada para resolver os problemas? Responderemos a essas perguntas logo após este lembrete de que você está assistindo ao The Military Show. Há muito mais conteúdo como este, então inscreva-se e ative o sino de notificações se estiver gostando do nosso canal. Capítulo 4. Ucrânia destrói Pantsir S-1 russo para criar brechas defesas. Queijo suíço, são um problema porque cada sistema de defesa aérea, radar ou dispositivo de guerra eletrônica, que a Força Aérea do EUA destrói cria uma brecha para outros drones explorarem. É quase como se os drones de ataque da Ucrânia estivessem à espreita, prontos para atacar assim que a Força Aérea do EUA eliminar as únicas coisas que teriam chance de impedi-los. Vimos isso em Slaviansk, embora, nesse caso, a instalação fosse tão grande que as brechas já existiam. Mas a Força Aérea do EUA tem muitos outros exemplos. Entre 27 de junho 9 para 459 minutos e 45 segundos e 29 de junho, as Forças Armadas do EUA destruíram uma série de alvos nos territórios ocupados, todos os quais foram 9 para 519 minutos e 51 segundos possibilitados por sua campanha contra as defesas aéreas russas. Na Crimeia, as Forças Armadas do EUA destruíram um sistema de defesa aérea Pantsir 9 para 569 minutos e 56 segundos S-1, juntamente com 2 radares, um ST-68 e um 48DA-6K1 Podilio. A 10,0410 minutos e 4 segundos uma boa sinergia aí. Os sistemas de defesa aérea tiveram que ser destruídos para permitir que a Ucrânia destruísse ainda mais.